Fala, Alberto, que prazer estar de volta aqui ao Fala Codó. E hoje nós vamos falar ainda do que nesta semana deve se desenrolar aqui no Fórum de Justiça da cidade de Codó. O nosso assunto é ainda a demissão de duas profissionais da área da saúde, uma enfermeira e uma técnica de enfermagem. Uma trabalhava desde abril de 2023, a outra desde abril de 2022, no Hospital Geral Municipal. E agora, em setembro, elas foram surpreendidas ao não aparecerem na lista, de pessoas que estavam aptas a desenvolver o seu trabalho ao longo do mês de setembro. Em agosto, elas estavam na lista e em setembro não apareceram mais. Quando elas foram procurar explicação junto à direção do HGM, ouviram apenas, isso consta no processo que está aqui no Fórum de Codó, ouviram apenas que estavam sendo desligadas. E a motivação? Ninguém explicou nada a estas duas profissionais. Este caso veio à tona a partir de uma denúncia que foi feita na tribuna da Câmara pelo presidente do Poder Legislativo na última terça-feira, e já no dia seguinte, essas duas mulheres procuraram um advogado, doutor Ricardo Torres, e o caso veio parar aqui no Fórum de Justiça. O que fez a doutora Flávia Bassante? Ela deu 72 horas para que o prefeito de Codó explique o motivo da demissão. Ok. E o que nós estamos em expectativa para esta semana, querido Alberto, é que motivação será apresentada pelo governo. Porque a própria juíza aqui do Fórum, doutora Flávia Bassante, deu apenas duas alternativas para que esta demissão se efetive, seja legal. Quais foram estas duas? Você vai entender agora. A primeira é se o contrato delas acabou. Na opinião do Acélio, isso é bem difícil de provar, porque todos os contratos de prefeitura só terminam ao final do ano. Isso me refiro aos contratos de pessoal, até 31 de dezembro daquele ano em que ele foi feito. Não pode, por exemplo, ela foi contratada em março, terminar só em março do outro ano. Nunca um contrato administrativo de pessoal pode ultrapassar o ano em que ele foi feito, mas ele só termina em dezembro. Então é bem difícil que o município apresente uma prova de que o contrato destas duas profissionais acabou justamente agora em setembro. A outra alternativa dada pela própria juíza Flávia Bassante é justa causa. Também é muito improvável que o município consiga provar que houve uma justa causa, que elas tenham cometido uma falta grave, uma falta de ética, porque existe um detalhe para isso. Mesmo que elas tivessem que ser demitidas por justa causa, elas teriam que ter passado antes por um procedimento administrativo interno da prefeitura para que, ao final, fossem demitidas, desligadas por justa causa. Opinião do Acélio: é bem provável que o município perca esta ação e que estas duas mulheres, ao final, sejam reintegradas ao seu trabalho, em razão de que foram demitidas em período eleitoral de maneira ilegal. E o que ocorre agora? Esta semana será o prazo dado à prefeitura para tentar se justificar, pelo menos nesses dois termos apontados pela juíza Flávia Bassante. Depois abre-se o mesmo prazo de 72 horas para o promotor de justiça também se manifestar a respeito. Só então, querido Alberto e telespectadores e telespectadoras, nós teremos uma resposta da juíza Flávia Bassante sobre se essas duas mulheres voltarão ou não para o trabalho delas no Hospital Geral Municipal. Grande abraço, Alberto. A gente continua acompanhando esse caso. Nos encontramos na próxima segunda-feira.